Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite especial de estudo do Evangelho, da doutrina espírita. Que hoje possa ser uma noite especial para todos nós, né? Que possamos sair daqui hoje muito bem, levando alguma coisa boa para os nossos lares. Tá certo? Alguma coisa boa. Vou dar aqui alguns avisos rápidos. Um dos avisos é a questão que eu sempre falo, a psicografia, né? Psicografia, a semana que vem, dia 29. Então, quem quiser pedir psicografia, já vai lá, já separa o nome do ente querido, já separa a data de nascimento, data de desencarne. Chega aqui na sexta-feira, entre 6h30 e 7h30 da noite, que é o horário, o tempo da pessoa pegar a fichinha para fazer a solicitação da psicografia. Se quiser vir e não quiser pedir psicografia também, tudo bem, não tem problema não. Pode participar aqui, tá certo? Pode vir, pode acompanhar todas as atividades, mas para pedir a psicografia tem que chegar entre 6h30 e 7h30. Tá certo? Uma questão assim, importante que agora, depois da palestra, quem vai fazer tratamento, as senhas estão sendo colocadas aqui no telão. Isso é muito bom saber disso, né? Então, esperem o número de vocês ser chamado, né? Não se adiantem, né? Não se adiantem, esperem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A questão assim, o André montou um canal no YouTube, né? Que tem as palestras que são feitas aqui, todas as palestras que são feitas aqui, segunda, terça, sexta de psicografia, todas as palestras que são feitas aqui na casa são colocadas no YouTube, todas, tá certo? Inclusive várias músicas também, né? Várias coisas estão sendo colocadas no YouTube. Então, se a pessoa quiser acompanhar, escreve o que lá? Na ES, né? Só pôr o nome da casa, Núcleo Assistencial Espírita Nova Era, que vai aparecer lá, tá certo? Uma coisa importante, sabe? Quem está em tratamento, sempre traga a fichinha de tratamento, tá certo? Porque se você trouxer a fichinha de tratamento, auxilia na logística, na organização. Não significa que se você não trouxer, não vai ser atendido, apenas é para facilitar. E outra coisa importante, para passar, quem está em tratamento precisa chegar até às 8 da noite, que tem o primeiro passo. Se chegar depois, aí pode ficar na casa, mas aí já vai, né? Vai ter que protelar o tratamento uma semana, tá certo? Acho que era isso que eu tinha para falar aqui. Vai ter o evento aqui da casa aqui, né, em setembro, mas depois o meu amigo Cadu vai falar um pouquinho. Então aqui agora eu vou fazer a prece inicial, depois meu amigo Celso vai fazer a palestra, o Cadu vai fazer as vibrações e a Josete vai fazer o passe coletivo, tá certo? Então vamos agora nesse momento, vamos nos tranquilizar um pouquinho para fazer a nossa prece, vamos sentir uma coisa gostosa que geralmente sentimos quando fazemos a prece, algo que toma conta de nós. Sentir a presença da espiritualidade que está aqui conosco nesta noite. Certamente, entre essa espiritualidade, tem entes queridos nossos que vêm nos visitar. Vamos sentir a presença de Jesus conosco. Aliás, temos que sentir a presença de Jesus sempre, não só aqui, mas também nos nossos lares, nas ruas, com os amigos. Agradecer a Jesus pela presença dele conosco. Agradecer a Deus, pedir a Deus que também sempre esteja conosco. Esse Deus, esse Pai maravilhoso, que nos provê com tudo aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado durante o nosso processo de encarnação, para o nosso processo de evolução. Então, que possamos agradecer a Deus sempre, agradecer a Jesus e a espiritualidade, e dessa forma vamos pedindo permissão para iniciarmos uma nova fase das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo irmão Celso, é seu. Boa noite a todos.
Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que trata basicamente sobre a reencarnação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. A libertação, não enquanto uma preocupação, uma ligação com os nomes, mas sempre no sentido de se chamar a atenção para a observação referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se tem apresentado na forma da ajuda, do auxílio, a fim de que nos libertemos de nós mesmos. De fundamental importância, a necessidade de pensarmos, de raciocinarmos um pouco mais, de maneira um pouco mais profunda, sobre aquilo que somos, sobre o fato de nos encontrarmos envolvidos novamente numa estrutura física, numa estrutura orgânica, já que o bom senso exigiria de nós uma observação constante referente a determinadas questões que se apresentam cotidianamente, mas que nem sempre nos abramos para observar, para interpretar melhor. Porque se uma coisa é o teu movimento mecânico na forma de se apresentar, na forma de se movimentar, através de uma determinação interna que se dá. E uma outra coisa totalmente diferente é aquilo que internamente, intimamente, pessoalmente te envolva. Uma coisa você toca, você pega, você vê, que é a tua estrutura orgânica. Uma outra coisa é a tua estrutura emocional, que tem interagido perante a estrutura orgânica sem que você possa tocar, ver, observar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ainda que ambas se associem. E haveria a necessidade de que nos questionássemos mais, haveria necessidade de que observássemos mais a existência destas duas questões se relacionando. Porque, de novo, senhores, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E em assim sendo, a parte que tem prevalecido em todos os instantes se refere àquilo que você intenciona, que você pensa, que você sente. Tem prevalecido as questões internas, que se tem apresentado, inclusive, através de determinadas questões, situações,
momentos, circunstâncias, sem que você consiga apresentar o mínimo domínio perante aquilo que se tem apresentado. Então, referem-se às questões internas do ser. Referem-se às questões internas do espírito. Porque nós somos espíritos que interagem perante um corpo que te foi concedido momentaneamente. Toda a abordagem apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os instantes, em todos os momentos, referiu-se ao atendimento ao espírito e não necessariamente ao corpo. Mesmo porque quem adoece primeiro é o espírito, para refletir posteriormente no corpo. Então Jesus, ele trata, ele cuida de dentro para fora e não de fora para dentro. Naquilo que ficou interpretado como sendo os milagres do Evangelho, onde Jesus está operando, onde Jesus está realizando, independentemente do tipo da cura que tenha se dado, seja aquele que apresentava a lepra, denominação da época, seja aquele que não enxergava e que voltou a ver, seja aquele que se apresentava paralítico desde nascença e que depois foi para dentro do templo caminhando. Todas elas situações onde a realização foi de dentro para fora. E quando a gente diz de dentro para fora, está se dizendo que Jesus, ele cura o espírito que se encontra afetado, onde a reação disso vai se dar no corpo depois. Então, uma coisa é o corpo, outra coisa é o espírito. E quando se aborda sobre as questões da libertação, é por isso que se solicita para que a observação não seja referente ao nome, à denominação, mas sim à essência. Porque libertação em essência refere-se ao fato de nos libertarmos de nós mesmos, emocionalmente, internamente, espiritualmente. Libertar-se do quê? Das impressões tóxicas, das impressões equivocadas, geradas por mim mesmo, em razão de opções, decisões erradas, equivocadas que foram tomadas ao longo da multiplicidade das reencarnações, ou seja, ao longo das inúmeras vidas físicas que tivemos em outros lugares, outras situações, em outros momentos. Que dissociado, apartado, afastado, desvinculado do amor de Deus, gerou em nós, então, todo um nível de escândalo referente à nossa operação de maneira inversamente proporcional ao amor de Deus que vige em nós. Então, como somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes por Deus. Naquilo que se interprete todo um processo de ascensão, no sentido de que em nos superando etapa a etapa dentro do processo evolutivo, venhamos a alcançar um determinado instante onde nos tornaremos co-criadores de Deus, onde nos apresentaremos partícipes, colaboradores perante tudo aquilo que tenha sido criado, que se encontra criado e se encontrará criado.
Então, o Espírito, senhores, que é cada um de nós, não é pouca coisa. Não é pouca coisa perante aquilo para o qual tenha sido criado, porque o Espírito, que é o que somos, encontra-se fundamentado, vinculado num tempo chamado eternidade. Ou seja, o Espírito é eterno, por conseguinte, jamais vai morrer. Jamais morrerá. E em assim sendo, há necessidade, então, de que apresentemos uma visão extemporânea, apresentemos uma visão que abranja um espaço absurdamente grande, e não uma visão limitada como a que se tem no momento presente. Porque tudo está fundamentado em cima de um padrão de aprendizado e de equilíbrio constante. E há necessidade de que interpretemos que quaisquer questões que se apresentem, quaisquer questões com as quais estejamos envolvidos, em nenhuma delas, pela ótica do Criador, será vista como sendo uma questão de observação de crime e castigo. Tudo tem se apresentado pela ótica de um processo de recuperação emocional em nós mesmos, por termos nos perdido um dia. Perder-se um dia. Imagine que você tenha sido criado envolvido no amor de Deus, que se encontra em nós, que apresenta permanência em nós, vigência em nós. Imagine que você se reconheça envolvido, criado por este Pai Criador, que desde o primeiro instante em que você tenha sido criado simples e ignorante, tenha estado em ti. E você reconhece o seu amor. E a tua opção sempre será por aquele que te criou. Mas envolvidos com a individualidade, que é o espírito, envolvidos com o desenvolvimento da inteligência, que se apresenta sempre para ser desenvolvida ao longo do tempo, passando a um determinado instante a nos interpretarmos providos da capacidade de optar, de decidir, mas sem que o percebamos, envolvidos também com a responsabilidade perante as ações que se tenha querido. Você opta, então, por realizar da maneira como acha que deva ser. E naquilo que se interprete como sendo um processo constante de crescimento e aprendizado, logo a ignorância atroz sempre nos envolveu, e da qual temos tentado nos desvincular ao longo do tempo, através do aprendizado que se tem, que se transforma em conhecimento, onde só o conhecimento liberta. Então, como o tempo passa, como o processo evolutivo se dá, a partir de um determinado instante, você vai abrindo mão de determinados questionamentos com os quais se encontrava envolvido anteriormente. Determinadas opções voltadas a questões físicas, materiais. Equívoco na interpretação de poder temporal.
equívoco na interpretação de que eu posso e você não pode, equívocos na interpretação de eu tenho e você não tem, eu consigo e você não consegue. Vai deixando de existir, mas você também vai reconhecendo a maneira equivocada na qual operou dentro destes processos e passa a reconhecer isso. Passa a reconhecer isso. E em reconhecendo isso, interpreta que isto se encontra inversamente proporcional ao amor de Deus. E você, em assumindo a culpa perante as questões que se deu, passe então a arquivar, passe então a armazenar, passe então a manter esse nicho de impressão, esse nível de intensidade referente à impressão escandalosa que se recolheu pela culpa que se assumiu. Porque todos nós sempre soubemos, sabemos e saberemos sempre quando incorremos num deslize. E esse deslize, ele tem se multiplicado porque você acredita que o problema maior é em relação àquele a quem Jesus chamou de próximo, de semelhante, de irmão. Mas você passa a interpretar que o problema maior encontra-se em si mesmo. Porque dentro de uma visão vergonhosa, por ter operado de maneira equivocada em relação àquele que te criou, que se encontra em ti e que te ama absurdamente, você não consegue se perdoar. Você não consegue esquecer. Você não consegue se desvincular das imagens, das memórias, daquilo que se deu. E passamos então a nos envolvermos por uma visão mais interna, fundamentada nas problemáticas escandalosas que se deram, quando na verdade você foi criado para caminhar para frente e não para estacionar. Mas passa a se tornar muito difícil você conseguir entender isso. Muito difícil. Então, senhores, para a gente interpretar os níveis das problemáticas que temos carregado, se nós formos na literatura séria, nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda, que passava o seu pensamento através do médium baiano Divaldo Franco, quando numa das suas literaturas ele apresenta uma situação extremamente desconfortante, extremamente drástica, onde, inclusive, no momento presente, estamos cansados de observar questões do mesmo tipo e, às vezes, não conseguimos interpretar sobre os porquês de tais manifestações virem a se dar na encarnação presente. Houve um dia alguém que acreditava que amava profundamente uma mulher, mas que não era correspondido por ela, porque ela gostava de uma outra pessoa e iria se casar com um outro homem. E na cabeça daquele que acreditava amar-lhe imensamente, então ficou o seguinte posicionamento: se eu não a tiver, ninguém a terá. E em assim sendo, opta por começar a escrever cartas anônimas, denigrindo a imagem da moça, de modo que toda a sociedade passasse a vê-la de uma maneira ruim, e aquele que se casaria com ela, em sabendo daquilo que as cartas apresentavam, desistiu dela. Ela foi tomada por uma dor excruciante, não aguentou e morre.
E quando ele observou que atingiu o intento, ele toma gosto pela coisa e todas as pessoas às quais ele antipatizava, ele passou a escrever cartas anônimas. E muita gente morreu em razão disso. O tempo passa, ele tem um aneurisma, morre também. E no lado espiritual você tenta imaginar quem é que estava esperando o cara. Porque, obviamente, as pessoas não esquecem. E no lado espiritual, então, o desequilíbrio todo se transformou num processo obsessivo de desencarnado para desencarnado, e onde ele, observando, então, toda a problemática que se deu, temendo, envolvido nas perseguições, ele, então, opta por escolher um esconderijo psicológico, e ele adentra para dentro de si mesmo, buscando então fugir de todas as questões externas que buscavam alcançá-lo. E assim ele vai se introspectando cada vez mais. E assim ele vai se fechando cada vez mais. E assim ele vai se escondendo cada vez mais. A oportunidade reencarnatória se dá. E passados anos, depois que já havia nascido no corpo físico, é o autista profundo que a mãe busca atender, mas sem conseguir compreender do porquê do filho não interagir de modo algum, seja com quem for. Ou seja, aquilo que ele desenvolveu um dia, ainda no lado espiritual, foi aquilo que foi acalentado pelo espírito, é aquilo que continua a ser mantido pelo espírito e na vigência reencarnatória continua a se apresentar do mesmo jeito. É óbvio que na questão do autismo, o autismo apresenta inúmeros níveis diferentes, mas na literatura este é o caso que se apresenta. Então, senhores, quando Jesus diz que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus está dizendo que a reencarnação, ou seja, uma outra e nova oportunidade que nos é concedida para nos encontrarmos de novo na estrutura orgânica, funcionará como sendo uma outra e nova oportunidade para nos recuperarmos emocionalmente em nós mesmos. Porque se ainda afetados por determinadas impressões, como por exemplo, que foi citado há pouco em relação à literatura de Manuel Filomeno de Miranda, quando se fala de termos nos perdido em nós mesmos, em razão das impressões que foram recolhidas, então estamos dizendo sobre toda a ordem de impressão tóxica que ainda se carrega em razão de inúmeras situações que se deram em outras encarnações. E você só está no corpo de novo por causa disso. Você só se encontra no corpo de novo para que exista uma possibilidade de você se acertar perante si mesmo, emocionalmente falando. Então, o que é que o corpo, neste instante, nos tem proporcionado? O que é que o corpo, neste instante, tem proporcionado ao espírito, que foi aquele que se perdeu em si mesmo, em razão dessas tais impressões que a gente sempre comenta? O que o corpo tem determinado para o espírito, que se encontra envolvido com ele neste instante? A possibilidade de um processo de recuperação emocional em razão dos relacionamentos com os quais nos encontramos envolvidos, na interpretação que se tenha que cada um de nós é um ser único, é um ser individual, envolvido com experiências individuais diferentes,
de todos os outros com os quais estejamos juntos, de todos os outros que se encontram no universo. Somos únicos. E por ser único, é que o aprendizado também é individual, gerando processo de recuperação individual. Então, senhores, se católico fosse, eu diria que a reencarnação é uma bênção. Porque é a única oportunidade que você tem para poder se acertar emocionalmente. O escândalo apresentado na literatura de Manuel Filomeno de Miranda é apenas um exemplo nos bilhões de escândalos, nos bilhões de exemplos que se tem em razão das apresentações individuais equivocadas que já se deram um dia. E nós já estivemos envolvidos, senhores, com tudo que você possa imaginar. Com tudo que você possa imaginar. Com tudo e mais um pouco. Por uma questão do quê? De ignorância. Então, determinadas questões, determinadas coisas que você, neste instante, diz que em hipótese alguma faria, que em hipótese alguma viria a se envolver, você não tenha dúvidas que na multiplicidade das reencarnações, em tempos passados, você já fez rindo. Então, como quem gosta de passado é museu, a nossa observação refere-se a tudo aquilo que possa ser feito de melhor daqui para frente, porque o que já se deu, já foi. O que já se deu encontra-se arquivado nos teus painéis de memória, na forma daquilo que a veneranda Joana de Ângeles, que apresenta seu pensamento através do mesmo Divaldo Franco, costuma dizer que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. Quanto que não nos encontramos complexados na forma de doença. Os tímidos profundos, aqueles que para quaisquer assuntos, situações, momentos, optam pela ironia, por constituir piadinhas, achando que as suas piadas são as mais engraçadas possíveis, o tempo todo vivem de piadas. A questão que não quer calar é a seguinte: do que se escondem buscando fazer piada em todos os instantes? O que temem perante a necessidade de se esconder em todos os instantes? Complexos. Os que temem a tudo e a todos, complexados. Os que não acreditam poder interagir perante essa sociedade, que não acreditam poderem conseguir alguma coisa, alcançar alguma coisa, ser alguma coisa, complexados. E o que é que tem sustentado tais apresentações neste instante? Obviamente que conteúdos perturbadores que se encontram ainda existentes, ativando e potencializando os processos presentes. Então você passou pela encarnação, mas ainda não saiu dela. É a mesma coisa de você culturalmente interpretar alguém que tenha saído do Rio Grande do Norte ou do Nordeste, já faz 30, 40 anos que está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que quando vai degustar uma massa, ao invés de colocar queijo ralado em cima, coloca farinha. Não se trata de uma questão de certo ou errado. A questão é cultural. A questão é cultural. E você vai dizer, a pessoa saiu do Nordeste, mas o Nordeste não saiu dela. Você saiu da encarnação, mas a encarnação não saiu de você, porque você continua, neste instante, a proceder da mesma maneira costumeira como procedia antes. E é isso que precisa mudar.
Porque a encarnação presente, ela te proporciona a possibilidade de você alterar o comportamento. E o comportamento está fundamentado na maneira como você intenciona, na maneira como você sente, na maneira como você pensa. Estas são as bases que precisam ser mudadas. Porque você continua atuando do mesmo jeito que vem atuando há 2, 3 encarnações. E isso precisa parar. Isso tem que mudar. E por que que isso tem que parar e por que que isso tem que mudar? Porque este padrão de vibração, este nível de frequência continua a alimentar os conteúdos perturbadores, condizentes às impressões equivocadas que você recolheu um dia através das questões escandalosas com as quais veio a se envolver. Senhores, tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Nada está fundamentado em questões aleatórias. Tudo está fundamentado em estruturas que precisam ser interpretadas, observadas, reconhecidas, analisadas. Se você vem à casa espírita, você não pode dizer que simplesmente vem por uma questão de simpatia. Você tem que entender por que você vem. Você precisa compreender no que isso vai te afetar, no que isso vai te auxiliar de alguma forma, ou não. Você tem que entender. Se eu disser para você, você pode resolver um problema para mim na Zona Leste, lá no extremo da Zona Leste. Como é que tem um bairro lá chamado São Miguel alguma coisa? São Miguel Paulista. Você pode resolver um problema para mim em São Miguel Paulista? Aí você vai falar, posso, só que eu não sei chegar lá. E você, então, tem a opção. Você pode ir pelo centro da cidade, você pode ir pela marginal, você pode ir por onde você quiser. Você pode ir por onde você quiser. Agora, o fato de eu dizer para você, vá pelo centro da cidade, isso te obriga a ir pelo centro da cidade? Você tem que escolher o caminho que você quiser. Quem opta é você. Você se responsabiliza por isso. E você tem que se desafiar, sabendo que, independentemente dos riscos, o resultado vai ser alcançado. É isso que envolve a reencarnação. Por isso que você está envolvido com determinadas pessoas. Por isso que 99,99% dos encarnados no planeta estão embaixo de um mesmo teto, rodeado por um número X de pessoas que você conhece pelo título de família. Onde você tem se equivocado imensamente porque você acha que o nome chamado intimidade perfaz uma interpretação equivocada de que você os conhece profundamente. E você não os conhece. Porque são espíritos individuais, fundamentados em experiências particulares, independentes. Você convive com eles. Você está num processo constante de quê? De conquista. Qual é o trabalho? Por que você está junto? Porque você está há várias décadas com as mesmas pessoas, envolvido num trabalho constante de conquista. É esse o exercício que está sendo realizado. Por que que Jesus tem buscado chamar a atenção sobre travas de segurança nas quais você deva operar? Por que que o cara em todos os instantes tem dito, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem? Porque é bonito? Porque agrada a Deus? Porque vai agradá-lo? De jeito nenhum, Jesus não está preocupado com isso, não tem tempo para se preocupar com isso. Jesus está dizendo o seguinte, isso aqui que eu estou falando para você fazer desta maneira aqui, sempre envolvido com a bondade, perfaz um padrão de frequência que vai tender a neutralizar estas causas, estes conteúdos perturbadores, fazendo então com que eles comecem a ser esvaziados. E se esses conteúdos perturbadores começarem a se esvaziar, determinados efeitos dos quais você tem reclamado vão deixar de existir. É matemático, senhores. É matemático. Não se trata de religiosidade, é lógica. É bom senso.
Na mão em que você opera no bem, sem que você o perceba, você estará desconstruindo impressões negativas que você ainda carrega. Por que que você está em grupo e não está sozinho? Porque todos aqueles com os quais você tem tido a oportunidade de se envolver, de estar, de operar, na mesma forma que você se utiliza de equipamentos na academia para poder tornear teu corpo, para poder adquirir mais resistência, seja lá por que você buscou uma academia. Na academia você se envolve com tais equipamentos que vão proporcionar um resultado ao teu corpo. Dentro de casa, junto com aqueles que se encontram próximos, você está fazendo o mesmo exercício, só que de ordem emocional. No bom atendimento, no bem receber, no envolver com carinho, no envolver com paciência, cedendo, auxiliando, acalmando, tranquilizando, envolvendo. E é óbvio que nem sempre os caras vão se apresentar de uma maneira graciosa, de modo que você em todos os instantes esteja feliz. É evidente, mas é óbvio como cada um é um ser diferente, individual, cada um vai se apresentar em razão daquilo que traz como experiência. E obviamente que isso vai apresentar o quê? Diferenças. E a única maneira na vida de você aprender alguma coisa é através das diferenças. Através dos desafios. Através da mudança nas interpretações referentes ao que se apresenta. Vão existir momentos que você vai dizer, putz, eu não estou aguentando mais. Mas é onde, então, você começa a interpretar a necessidade de continuar. Porque em muitas situações, o teu silêncio evita o maior desequilíbrio por parte daquele que se encontra doente ao teu lado. Não houve um instante em que Jesus não tenha trabalhado. Não houve um instante em que Jesus não tenha operado. Não houve um instante em que Jesus não tenha se aproveitado para poder proporcionar ajuda, auxílio, ensinamento. E por que Jesus tem operado desse jeito? Porque o cara está escancarando para você o seguinte: grande parte do teu exercício de recuperação emocional, através do aprendizado no qual você estará envolvido, refere-se à responsabilidade de cuidar de todos aqueles que se encontram ao teu redor. E é muita gente que está ao nosso redor. Porque nós não temos noção da responsabilidade que possuímos em razão de todos aqueles que orbitam ao nosso redor. Todos aqueles que orbitam ao nosso redor. Que extrapola o chamado mesmo teto. Extrapola o chamado mesmo teto. E você vai ter a oportunidade de cuidar desse povo todo sem que o perceba. Porque os caras não vão virar para você para dizer que eles estão doentes e estão precisando de alguma coisa. Você vai ter que trabalhar por antecipação. Você vai ter que trabalhar por antecipação. E trabalhar por antecipação é sinônimo de preocupar-se com o outro sempre. E de que maneira que eu me preocupo com o outro sempre? De que maneira que eu tenho que me preocupar com o outro sempre? Na maneira de falar, na maneira de olhar, na maneira de ouvir, na maneira de gesticular, na maneira de se apresentar. Porque não é todo mundo que apresenta os mesmos níveis de resistência que você apresenta.
E quando você os envolve por antecipação, com paz, calma e tranquilidade, as problemáticas internas que eles têm carregado referente a medo, referente a temor, referente à insegurança, vão deixando de existir pelo fato de se sentirem então amparados, protegidos, conquistados pela maneira como você, pela maneira carinhosa como você tem operado. Então, senhores, não se equivoquem. Não se equivoquem, achando que a reencarnação é uma mera sucessão de dias, onde você dorme e acorda e tudo parece igual, como sendo uma grande mesma coisa. Não se equivoquem. Não se equivoquem. Você só está no corpo de novo por uma necessidade íntima. Por uma necessidade individual, que inclusive você não domina. Então, senhores, fundamental o envolvimento constante com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se mais de Jesus durante o dia. Lembrem-se mais de Jesus durante o dia. Ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, ao longo de toda uma vigência reencarnatória, estejam com Jesus mais constantemente, senhores. Não se trata de uma questão religiosa, não se trata de uma observação de fanatismo, trata-se de uma questão de segurança emocional, senhores. Trata-se de uma questão de segurança emocional. Mesmo porque você não sabe em que momento um determinado processo de aprendizado vai se apresentar, vai se instalar. E nem sempre você vai conseguir entender rapidamente o que está acontecendo. Em algumas situações você vai ter que orar muito. Você vai ter que orar muito para que as questões primitivas não sejam reinstauradas em você. Então, por antecipação, você precisa estar envolvido numa trava de segurança. Por isso que ele deixa a prece como uma base de segurança. Porque na prece você tem uma soma de palavras que perfazem frases, cuja soma das frases perfaz uma história magnética que te catapulta deste nível aqui para este nível aqui, numa interpretação alegórica do manancial energético deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A prece te restabelece, a prece te fortalece, a prece te recupera, a prece tira com a mão. A prece tira com a mão. Se você vincular a prece à água fluidificada que você faz quando realiza o evangelho no lar, na tua casa, então você não tem noção do poder desse negócio todo. Você não tem noção. Você não tem noção. Jesus, prece, água fluidificada, é um combo que você não tem noção do poder disso. Então envolva-se mais com isso. Envolva-se mais com isso. É uma questão de segurança íntima, é uma questão de segurança interna, é uma questão de segurança emocional. Por isso você está reencarnado. Por isso Jesus então diz, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, senhores, de fundamental importância que nos mantenhamos envolvidos com a aceitação do convite apresentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em relação à amizade que Ele nos oferece. Porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim.
Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Depois de uma bela palestra que ouvimos aqui, tenho certeza que iremos com conhecimento maior às nossas casas. Antes de iniciarmos as vibrações, eu só vou passar o recadinho sobre o nosso evento, né? Tá chegando já, 14 de setembro, a nossa feijoada. É um momento de união entre todos nós, né? Muita confraternização, muita alegria, muita comida boa, né? Então, tô vindo aqui reforçar para vocês o convite da nossa feijoada, tá? O valor de ingresso dos adultos é R$80 por pessoa, tá bom? No dia nós não iremos ter marmitex, tá bom? E a feijoada, ela tem a feijoada light, ela tem a feijoada completa, tá? Para quem não come nenhum tipo de carne, a gente só vai ter o feijão, tá bom? E aí vai ter os acompanhamentos, arroz, farofa, vinagrete, couve e linguiça toscana, tá? Assada. Maravilha? No dia a gente vai ter espaço kids, tá? Para as crianças, que quem quiser levar as crianças, fiquem à vontade. Vai ser bem bacana. Vai ter vai ter música ao vivo também, tá? O almoço ele vai ser servido do meio-dia até as 3 horas da tarde, tá bom? O nosso buffet vai ficar lá à disposição de vocês. E eu quero mais uma vez reforçar assim, que é bem bacana nós nos confraternizarmos. Todos os colaboradores, todos os frequentadores do Nova Era, vá no nosso evento, é muito legal prestigiar, né? Vai ser um domingo bem bacana, entendeu? Um domingo que tenho certeza que a espiritualidade está preparando o melhor para nós e que vai ser bem legal, tá bom? Além da feijoada, a gente tem nossas rifas também, né? São 12 prêmios, é isso? São 12 prêmios, né? Então a gente tem air fryer, tem quadro com pintura mediúnica, tem Alexa, caixa de som, enfim, todos os prêmios estão aqui, tá? São 16 prêmios, não é isso? São 16 prêmios, então a gente... E o sorteio vai ser realizado lá na feijoada, tá? No dia da feijoada. Quem comprar a cartela e por um acaso não for na feijoada, não tem problema. A gente está anotando o nome, tudo certinho, quem comprou. E aí a gente entrega posteriormente os prêmios, tá bom? E é uma forma também de ajudarmos, né, a casa, né? Tanto com o valor do ingresso quanto com o valor da rifa, que é para a gente, né, fazer aqui as nossas melhorias que nós temos que fazer aqui na casa. E por isso a gente está contando com a colaboração de todos vocês. Tá bom? Então fica o convite, mais uma vez feito. Lá na frente, a Josete é responsável pelos convites da feijoada e a da rifa está com o André, tá? Tá aqui do meu lado. Então quem quiser pode pagar no débito, pode pagar no crédito, pode fazer Pix também, tá bom? A gente agradece muito aí de antemão pela colaboração de todos e eu espero muito ver todos vocês lá na feijoada no dia que vai ser bem legal, tá bom? E neste momento agora, vamos elevar os nossos pensamentos e que através das vibrações nós possamos vibrar pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, pelo nosso universo, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todos os países que se encontram em guerra, por todos os países que se encontram em discordâncias, por todas as pessoas que têm fome, por todas as pessoas que se encontram em situações de rua, por todas as pessoas que se encontram acamadas num leito de hospital ou na própria casa, pelos nossos asilos, pelos nossos orfanatos, que possamos elevar as nossas vibrações por todas aquelas pessoas que um dia pensaram em tirar sua própria vida,
Que possamos aqui elevar as vibrações a todos os nossos familiares, a todos os nossos entes, nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de profissão, que possamos sair daqui irradiados de boas vibrações, para que qualquer pessoa que esteja na rua possam receber essa sua vibração ou as nossas vibrações, que possamos sair daqui mais irradiados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos sair daqui muito mais com os nossos corações mais vibrantes, mais acalorados, e que possamos passar isso à frente para todas as pessoas que necessitam, seja da maneira que for. Mas quando a gente doa as nossas vibrações com amor, todos os corações são tocados. Que possamos aqui também abrir uma vibração para nós mesmos, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela oportunidade que mais uma vez tivemos de acordar, agradecer pelo nosso dia, agradecer a todos que em nossa volta nos fazem bem, vibrar também pelos nossos amigos, se tiver pelos nossos inimigos, que possamos sim fazer dessa vibração a melhor vibração de todas as horas e todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nesse momento acalmando nossos corações, abrindo nossos corações para receber neste momento o passe, onde os nossos irmãos já se encontram aqui, à frente de cada um de nós. Esse passe, iniciando por eles, fazendo a higienização. Vamos olhando para o nosso universo interior, olhando por cada órgão, olhando as nossas células. E vamos sendo envolvido, todo o nosso corpo físico neste momento por eles, fazendo a higienização, limpando em nós, cada um de nós, o nosso campo áureo, retirando os miasmas que houver, retirando as tristezas do coração, tirando depressão. Vamos agora receber energias salutares, energias de cura, e onde houver uma dor nesse momento, onde houver uma enfermidade, seja tratada, seja curada, ativando assim os nossos órgãos vitais, ativando as nossas células, para que elas estejam sadias. E essas energias benéficas vão, nesse momento, nos acalmando, nos harmonizando, os nossos corações, vai harmonizando nossos sentimentos, realinhando todos os nossos centros de forças que nos faz manter dentro de nós, desse universo, do nosso mental, o equilíbrio emocional. Vamos assim sendo revigorados, fortalecidos por esses bálsamos que estamos recebendo, por essa luz de Jesus que está aqui, através dos mensageiros dele. Esses bálsamos salutares nesse instante, vamos nos fortalecendo. E assim, eles se encerram
neste momento, esse passe, finalizando esse passe. E pedimos a espiritualidade maior, ao Pai Criador e a Jesus, por esse momento. Pedimos também aos nossos irmãos que possa fazer nesse instante a fluidificação das águas, as que se encontram aqui, aqueles que se encontram conectados em seus lares, todas as águas sejam energizadas, que nessas águas possa ter fluidos benéficos, curativos para o nosso físico e para o nosso espiritual receber neste momento. E agradecido, Jesus, estamos pela sua presença, por sentirmos e que possamos fortalecermos em Ti a cada dia na fé. Obrigada, Deus. Obrigada a todos que estiveram aqui nos tratando. Que assim seja. Graças a Deus. Neste momento, agradeço ao Pai, agradeço a Jesus, a toda a espiritualidade, pela luz que estivemos recebendo hoje e pelo amor. E que possamos levar toda essa paz dentro de nós, neste momento, para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos que nós encontrarmos. Boa noite a todos e boa semana. Aqueles que vão tomar outro passe vai ser chamado. Aqueles que não têm mais, pode ir para os seus lares envolvidos em muita luz, muita paz.